Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre programa do Judiciário Cearense criado para acelerar processos de réus que respondem a vários crimes. Veja também, Judiciário integra projeto para acompanhar filhos de réus presos. Jovens participam de oficinas sobre combate à violência doméstica. A Assembleia Legislativa realizou no dia 18 de setembro audiência pública para debater projeto de lei da nova organização judiciária do Estado. A sessão foi promovida pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação do Poder Legislativo Estadual. Representantes do Judiciário Cearense, do Ministério Público, da Defensoria, da OAB, além de parlamentares e cidadãos estiveram presentes. Na ocasião, o desembargador Heráclito Vieira e os juízes auxiliares da presidência do TJCE, Marcelo Roseno e Luciano Lima, esclareceram os principais pontos do projeto de lei que trata da nova organização judiciária. A intenção do tribunal, todos podem ter certeza, que é a de aprimorar o trabalho desenvolvido pela Justiça no Estado do Ceará. É dar uma prestação jurisdicional de qualidade e mais célere. De nada adianta manter unidades no interior do Estado que funcionem com um prédio aberto, mas que não entreguem o resultado, apenas recebam as demandas. Nós tivemos aqui um debate muito rico e muito amplo, de mais de 6 horas de duração da audiência pública. Eu acho que foi importante para o tribunal para esclarecer muitos pontos. O principal deles é de que o tribunal não trabalha com a perspectiva de fechar nenhuma comarca, não é? Nós estamos trabalhando na perspectiva de agregar algumas comarcas subdemandadas, mas garantindo a presença do judiciário nesses municípios, inclusive ampliando a garantia ao jurisdicionado de que o protocolo de petições, as audiências, o atendimento ao público, todos os atos que exijam a presença das pessoas nos fóruns serão praticados nas respectivas comarcas vinculadas, além de todos os ganhos que foram ressaltados aqui em relação à prestação da atividade jurisdicional. O presidente da Associação Cearense de Magistrados, juiz Ricardo Alexandre, destacou a importância da iniciativa. Toda a sociedade civil organizada pôde dizer aqui a sua opinião sobre o projeto e eu tenho certeza que esse debate gerará uma síntese a ser feita pelos deputados que resultará num produto final que vai beneficiar a sociedade. O deputado Eumano Freitas também falou sobre os benefícios do projeto. O Tribunal de Justiça tem um orçamento muito limitado e dentro de um mesmo orçamento, como podemos melhorar o serviço da justiça para o povo do Ceará. Cabe agora a nós, deputados, debatermos, estudarmos a matéria com profundidade para ajudarmos o Tribunal de Justiça, a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, mas principalmente ao povo do Ceará, processos organizativos para o Tribunal de Justiça que permitam uma justiça mais célere. A matéria recebeu parecer favorável da Procuradoria da Assembleia Legislativa no dia 12 de setembro. O texto ainda vai passar pelas comissões de Serviço Público e de Orçamento. Integrantes da Rede de Assistência à Criança e ao Adolescente conheceram o projeto Pró-Infância. A iniciativa tem como objetivo acompanhar filhos menores de pais que tiveram a prisão preventiva decretada. O projeto Pró-Infância garante assistência aos filhos com até 18 anos de idade e àqueles com alguma deficiência que tiverem os pais ou responsáveis presos após a audiência de custódia. Uma equipe de profissionais da Secretaria da Justiça fica na Vara de Custódia de Fortaleza para entrevistar os encarcerados. A partir das informações, é acionada a rede de proteção, formada por CREAS, CRAS, Conselhos Tutelares e Secretarias de Saúde e Educação, entre outros órgãos. Os primeiros atendimentos começaram em setembro e beneficiaram 47 pessoas, sendo 39 homens e 8 mulheres. As principais demandas apontadas, que foram apontadas durante os atendimentos, são a questão da falta de acesso à creche às crianças pequenas, a questão do registro civil, a gente encontrou pais, genitores ou responsáveis que colocaram a preocupação que ainda não registraram os filhos, necessidade financeira, de recurso financeiro, porque a pessoa que está lá presa, seja ele o pai ou a mãe, era o único provedor
e aí a criança ficou desamparada nesse sentido. As entidades têm até 30 dias para responder ao ofício da equipe, informando a providência adotada. A presidente da FUNCI, Fundação da Criança e da Família Cidadã, que coordena os conselhos tutelares, acredita que o projeto beneficia as pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse projeto vem a nos ajudar a inserir a sociedade civil, as ONGs, as governamentais. Então, você viu aí o grupo de pessoas que tinha aqui nesse sentido, que a gente possa dar as mãos e cada vez mais melhorar o trabalho, incentivar mais as pessoas a compreenderem que essas crianças elas precisam de apoio. A ação do Ministério Público, da Secretaria da Justiça e do Tribunal de Justiça do Ceará tem a finalidade de reduzir os impactos da prisão na vida dos filhos. Para garantir que a informação prevista pela lei chegue nos equipamentos protetivos do Estado, para que a intervenção do Estado na vida dessas crianças seja efetiva, diminuindo, assim, a repercussão da prisão do pai, da mãe ou do responsável. O Pró-Infância é também uma medida que vai contribuir para mudar a perspectiva de vida das crianças e dos adolescentes em relação à situação dos pais. O Tribunal de Justiça está dando todo o apoio necessário para que esse projeto possa ser efetivado. E essa criança tenha, sim, a proteção que ela necessita, para que a gente possa ver se há uma mudança de caminho. Esse pai que hoje está encarcerado porque supostamente cometeu algum delito, não seja, a criança não siga esse caminho, mas que ela tenha outras perspectivas, através da educação, através do esporte e também através de um acolhimento por parte dos órgãos estatais. Alunos de uma escola pública de Fortaleza utilizaram o grafite para veicular mensagens contra a violência doméstica. A iniciativa fez parte de oficina organizada pelo Juizado da Mulher da capital. A atividade chamou a atenção de quem passava no entorno da Escola de Ensino Fundamental e Médio Antônio Salles, no bairro Parquelândia. No muro, pedidos de paz, respeito e valorização da mulher. Minha mãe mesmo sofreu violência doméstica e ela não denunciou por falta de conhecimento e até hoje ela fala para mim e para mim ter cuidado e tal. E eu acho muito interessante você procurar. A psicopedagoga Raelisa Lobo e a psicóloga Inês Reis, ambas do juizado, estiveram à frente da iniciativa, que tem o objetivo de sensibilizar estudantes, educadores e sociedade sobre a necessidade de encerrar esse tipo de agressão. Segundo Raelisa Lobo, a oficina Jovens Unidos pelo Fim da Violência contra a Mulher existe desde 2010, mas pela primeira vez utilizou o grafite como manifestação artística dos jovens. Eles elaboravam cartazes, poesias, peças, redações, e a inovação atual é que a gente procurou levar mais para a linguagem do jovem, para chegar mais perto ainda do jovem a questão da grafitaria. O principal objetivo é levar o conhecimento da Lei Maria da Penha à comunidade escolar, né? E fazer do jovem um formador de opinião, que o jovem por si, pela própria natureza, ele é um formador de opinião. E a escola é um local propício para isso. A oficina também incluiu palestras sobre Lei Maria da Penha e esclarecimentos acerca dos tipos de violência contra a mulher, medidas protetivas e como denunciar. Participaram da atividade 70 estudantes entre 14 e 19 anos. Eles tiraram dúvidas e também relataram casos de violência. Caso aconteça algum tipo de violência contra a mulher, que você conheça ou passar na rua, esteja vendo, que você intervenha, ligue para a polícia, entre em contato, denuncie, não fique se prendendo, porque isso é um caso sério e isso pode levar à morte. E uma palestra dessa, com nós adolescentes, dentro do colégio, pode ensinar muito para a gente levar para fora do colégio, até aos vizinhos, as pessoas que nós conhecemos, ou a pessoas que já sofreram esse tipo de violência. A oficina ocorreu em agosto, dentro da programação da Semana da Justiça pela Paz em Casa. Segundo a diretora da escola, a atividade foi esclarecedora. Muita gente ouve falar em Maria da Penha, mas não sabe realmente o que é que significa, como é que pode utilizar essa lei. Só sabe que ela existe, todo mundo sabe a Lei Maria da Penha. Agora, foi muito esclarecedor. E a gente acha muito importante que todos os alunos, tanto os homens como as mulheres, fiquem sabendo do que pode acontecer se for denunciado, para evitar a violência contra a mulher. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouco volta falando sobre o programa para dar celeridade a processos de réus com várias denúncias.
que fazer se o produto adquirido no supermercado estiver fora do prazo de validade? Confira no quadro Direito do Consumidor desta edição. Quando a gente encontra um produto que está fora do prazo da validade, que você já ingeriu a metade do produto ou abriu, você perde o direito, o que deve ser feito? Quando o estabelecimento coloca no mercado de consumo o produto, inclusive esses que são ingeridos, cabe também o dever, a responsabilidade de reparar por qualquer prejuízo, danos, principalmente à saúde causada ao consumidor. Então, esse consumidor ingeriu o produto, caso apresente, ele tenha algum tipo de problema com a sua saúde, ele deve reunir provas e acionar a justiça solicitando, pedindo a reparação de danos, tendo em vista o dano que ele sofreu em decorrência desse prejuízo. Agora, é importante o consumidor sempre guardar a nota fiscal que vai comprovar aquela relação com a empresa. O Poder Judiciário cearense deu início ao segundo ciclo do MASP, Movimento de Apoio ao Sistema Prisional. O programa visa priorizar o julgamento de processos envolvendo réus presos que respondem a várias ações. O esforço envolve 16 varas criminais, 5 do júri e 3 de delitos de tráfico de drogas de Fortaleza, além das 3 câmaras criminais do TJCE. O segundo ciclo, que começou no dia 20 de setembro, terá duração de 150 dias, com suspensão durante o recesso forense. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Gleidson Pontes, ressaltou a importância do programa. Significativo demais para o Poder Judiciário, dar uma resposta à sociedade. Tantos processos que há anos ficam nas prateleiras, agora estão recebendo solução. Então é um processo dinâmico, você conclui um ciclo e inicia outro. É a busca da prestação jurisdicional célere. Na abertura da segunda etapa do MASP, a juíza Jacinta Mota, coordenadora da Força Tarefa, apresentou o relatório com os resultados da primeira fase. Participaram magistrados da capital, representantes do Ministério Público, da Defensoria, da OAB e das Secretarias de Justiça e de Segurança Pública do Estado. O supervisor do MASP, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, destacou o esforço em reduzir os índices de violência. O nosso objetivo é mostrar para a sociedade que efetivamente o judiciário está preocupado em dar uma resposta em termos de diminuição da violência no estado do Ceará, fazendo com que a sociedade se sinta mais segura. No primeiro ciclo do MASP, realizado de março a agosto deste ano, houve o julgamento de 636 processos. Foram 477 ações envolvendo réus com 6 ou mais denúncias no primeiro grau e 159 recursos de pessoas com 3 ou mais processos no segundo grau. As unidades que se destacaram no primeiro MASP receberam certificados. A terceira, a quarta e a 15ª varas criminais foram reconhecidas na categoria quantidade de julgamentos. Já o melhor desempenho na categoria meta por unidade ficou com a 2ª e a 5ª varas do júri e a 2ª criminal. A 11ª e a 13ª varas criminais foram destaque nas 2 categorias. A gente continua falando sobre o MASP aqui no estúdio. Nossa convidada é a juíza Jacinta Mota, que atua como coordenadora. Seja bem-vinda. Obrigada, Pamela. É um prazer estar aqui no Judiciário Evidência falando sobre o MASP. Doutora Jacinta, quais os critérios foram usados para definir o perfil dos processos que foram priorizados nesses 2 ciclos do MASP? Fizemos um levantamento de todos os réus que estavam presos e fomos verificar qual era o nível de reincidência, quais eram os réus que tinham mais de um processo. E nos surpreendemos com um percentual de aproximadamente 58% dos réus eram multidenunciados, ou seja, respondiam a 2 ou mais processos. Diante dessa realidade, vimos que havia necessidade de fazer um trabalho com esses réus, para que realmente eles não ficassem entrando e saindo do sistema sem que houvesse o julgamento efetivo. Então pensamos em estabelecer um prazo de 150 dias e fazer o que era possível para que cada juiz julgasse os processos. Então fomos tentando os cortes de 2, de 3, de 4, até chegar a um número razoável que seria de 6 processos, ou seja, o réu estava preso e respondia a 6 ou mais processos.
Em estando nessa condição, ele estaria incluso no projeto MASP. O MASP foi instituído em março deste ano por resolução do órgão especial do Tribunal de Justiça do Ceará. Qual a avaliação dos primeiros 5 meses de trabalho? Bom, a avaliação extremamente positiva, porque nesses 5 meses nós julgamos 477 processos /réus. Quer dizer, o MASP ele tinha 180 réus que foram selecionados que estão presos e possuem mais de 6 processos, e todos os processos desses 180 homens, foi determinado o julgamento. Um determinado réu que tinha 6 processos só tinha sido julgado em 1. Hoje ele já está julgado em 4 ou 5, em alguns casos até nos 6 processos já foram efetivamente julgados. Então, um resultado extremamente positivo, dando uma resposta efetiva à sociedade, porque acaba para a sociedade aquela sensação de que alguém que responde a 10 processos é posto em liberdade sem que tenha sido efetivamente julgado em todos os seus processos. Fomos muito cobrados acerca disso, tanto pela mídia como pela própria sociedade. E o judiciário, de uma forma diferenciada, com um projeto piloto, está dando uma resposta agora. Doutora Jacinta, 477 somente no primeiro grau, fora os do segundo grau, né? Fora os do segundo grau. No segundo grau nós tivemos um corte de 3 ou mais recursos, todos os réus que, estando preso por 1, mas existia outros recursos, ele também estaria sendo julgado. O segundo ciclo teve início no dia 20 de setembro e também terá duração de 150 dias. Qual a meta do grupo agora? Nós agora temos 577 aproximadamente processos que serão julgados também em 150 dias. Nós temos uma metodologia de trabalho, né? Nesse segundo ciclo, nós teremos também as atividades que diz respeito à secretaria do que foi julgado no primeiro ciclo, porque não basta julgar os processos. Além de julgar, nós temos que fazer as intimações, os expedientes, remessa dos recursos para o tribunal e as cartas de guia, para que haja o trânsito de julgado e a emissão de carta de guia. Todo esse trabalho é pós-julgamento. Então, os 477 que foram julgados passarão agora por esse tratamento, além de se incluir mais outros processos que entraram. No primeiro ciclo, nós tínhamos 180 réus. No segundo ciclo, nós vamos ter 234 réus. À medida que os ciclos vão aumentando, a quantidade de réus abrangida pelo projeto também vai aumentando. E sempre com 6 ou mais processos nesse segundo ciclo? Também, porque nós vimos que é um número razoável. Vamos manter este corte de 6, mas com a expectativa de que no próximo ciclo nós já consigamos baixar para 5, o que seria um grande avanço. E entram os réus remanescentes do primeiro ciclo também? Sim, o primeiro ciclo era de 870 processos /réus. Então, 477 foram julgados. E ficou os remanescentes e os novos que entraram. Outros réus que, nesses 150 dias, chegaram a ser presos e respondem a mais de 6 processos. Também já fica incluso. E os recursos desses processos, por exemplo, um réu foi julgado em 6 processos. Ele tinha 10, em 4 ele não recorreu. Os 6 subiram para o tribunal. Esses 6 processos, no tribunal será tido como prioridade. E o julgamento desses recursos também ocorrerão nos 150 dias vindouros. Doutora Jacinta, no primeiro grau existem 24 varas de Fortaleza envolvidas, entre as criminais, do júri e do tráfico de drogas. Como é feito o controle do trabalho desempenhado pelas unidades durante o MASP? Inicialmente, o presidente faz uma reunião de abertura do ciclo. Ele entrega para cada juiz a relação dos processos que incumbe a cada unidade judiciária. Em seguida, nós disponibilizamos proposta de cronograma por cada fase processual, para que os juízes possam se orientar em que momento cada processo deve estar numa linha temporal, para que dê tempo julgar nos 150 dias. Fazemos reuniões internas com o grupo. O desembargador Raimundo Nonato é o gestor do grupo e ele reúne a cada 15 dias o grupo internamente no gabinete dele, fazendo uma avaliação do que foi desenvolvido naqueles 15 dias e verificando se alguma das unidades judiciárias está distorcendo das outras no cumprimento do cronograma. Fazemos reuniões mensais com
às unidades judiciárias, apresentando os resultados alcançados e querendo ouvi-las acerca de quais são os empecilhos, o que está acontecendo, o que a gente pode ajudar, como é que a gente pode viabilizar a execução do projeto. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre o programa para dar celeridade a processos de réus com várias denúncias. Estamos de volta. O assunto da entrevista é o MASP, Movimento de Apoio ao Sistema Prisional. Nossa convidada é a juíza Jacinta Mota. Doutora Jacinta, além de juízes e servidores, que outros profissionais estão envolvidos no programa e quais as atribuições? Todo o sistema de justiça. Nós temos os promotores, os defensores públicos, a OAB, que foi fundamental, colocando advogados à disposição nos dias em que tinha audiência de MASP, a Secretaria de Justiça, no sentido de que não deixasse de ocorrer nenhuma audiência, posto que os presos eram efetivamente encaminhados para as varas, a Secretaria de Segurança, uma vez que nós tínhamos que colher depoimento dos policiais, então de fundamental importância, eles eram requisitados e compareceram na sua grande maioria. É um sistema muito grande. Os oficiais de justiça, no cumprimento imediato dos mandatos, o período é curto, são só 150 dias. Então, nós temos um número elevado de audiência para poder ter esse julgamento. Nem todos os processos podem ser julgados em uma única audiência. Então, nós precisamos dos oficiais de justiça, dos policiais para depor, dos defensores públicos, do Ministério Público, alegações finais, memoriais que eram colocados em audiência mesmo. Então, foi todo o sistema de justiça efetivamente envolvido. Além da redução do número de processos, quais os benefícios sociais do programa? Esse programa, eu digo que ele tem mão dupla. Mão dupla por quê? Porque ele atende à sociedade no que diz respeito àquele clamor de que uma pessoa tem 10 ou mais processos, estar presa, é posta em liberdade sem que tenha sido efetivamente julgada. Então, com o passar do tempo, com a evolução dos ciclos, essa sensação irá acabar. E a outra mão é que o réu, que numa fase da vida cometeu vários delitos, mas se ressocializou, se reintegrou na sociedade, na medida que ele era julgado, ora por um processo e depois quando já estava com a vida organizada, trabalhando, lá vinha uma outra condenação, ele tinha que voltar novamente para o sistema, ele não precisará passar mais por isso, porque as penas serão somadas e você terá o tempo que vai ficar lá dentro e ele, uma vez pago o mínimo que a lei determina, ele já vai poder ficar em liberdade e saber, não devo mais nada à justiça. Uma vez que todos os meus processos foram julgados, posso agora continuar minha vida e me reintegrar obedecendo às progressões que a lei de execução fala. E a Secretaria de Justiça vai poder planejar a adequação da pena ao réu. Ou seja, é muito difícil receber um réu que entrou em 2015, passou um ano, foi posto em liberdade. Daqui a pouco ele volta com outra condenação, e aí vai passar 2 anos e sai. Se ele tivesse recebido as condenações de uma vez só, ela podia planejar, podia matriculá-las em curso, podia ver qual era a adequação, a tendência, se tratava de um pintor, de alguém que ainda tinha baixa escolaridade, como é que vamos aproveitar esse homem, qual é o trabalho social que podemos, qual é o local mais adequado para colocar esse homem, uma vez que assim, o que ele tem de condenação já foi julgado, ele tem tantos anos para ficar aqui e precisamos criar uma política de adequação da pena. Isso é um benefício social imenso. O MASP pode ser considerado pioneiro no país? O MASP, ele tem peculiaridades, porque ele não é uma meta isolada. O que o MASP fez? Ele pegou a meta, prioridade dos presos. Então, o MASP tem preso. Ele pegou os processos mais antigos, da meta 2 do CNJ. Pegou a meta 1, que é o incentivo de que a gente julgue mais do que o que entra. É muito difícil no crime, mas nós vivemos numa luta hercúlea nesse sentido. E colocou um toque diferencial, que é o que o nosso presidente chama o jeitinho cearense, né? Que é
os que têm mais de 6 processos multidenunciados. Então, nós fizemos uma prioridade das prioridades. Fizemos a interseção das prioridades, das metas, e demos esse toque de multidenunciados. Então, ele é um projeto pioneiro nesse sentido. Ele tem algo diferenciado. Além das metas do CNJ, ele vê a pessoa do réu. Pegamos os réus, os que estão presos e que respondem a mais de 6 processos, e damos prioridade de julgamento nele para que eles tenham uma adequada aplicação da pena e possa realmente vir a ser ressocializados. Nós não podemos tratar o réu pelo crime que ele fez ou pelo número ou o ano que ele fez um processo. Nós temos que tratar a pessoa humana que é o réu e ver o que é adequado para cada um. Que pena cada um tem, como vai cumprir esta pena. E o MASP ele não vem só para julgar condenando, não. Em vários processos do MASP, quem tinha 6, 8 processos, foi absolvido em 2, 3, em outros, porque em algum tem prova, no outro não tem. Não há aquele objetivo de condenar, há o objetivo de julgar. Se a sentença for absolutória, que seja dada logo. É muito ruim você ser inocente e estar sendo julgado, não ter provas como você e ter um julgamento pendente. Então, é ideal que esse julgamento saia logo. Você estar preso, a sua situação é grave. Então, todos os seus processos devem ser julgados. A possibilidade de o programa ser levado para o interior do estado? À medida que o processo eletrônico for sendo disseminado pelo interior do estado, esse é o objetivo. Que nós possamos ter como base de dados também o restante do interior. Porque hoje nós temos o réu preso aqui e temos a base de dados de Fortaleza e Maracanaú. Então, esse homem ele pode estar respondendo um processo no Juazeiro, ele pode ter um processo no Limoeiro, mas ainda não foi albergado por nós, porque a base de dados ainda não está unificada. Com a disseminação do processo eletrônico por todo o interior do estado, isso efetivamente será possível. E é uma das metas do presidente do Tribunal de Justiça que isso aconteça. Eu conversei com a juíza Jacinta Mota, coordenadora do MASP. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você, Pamela, e a toda a equipe do Judiciário em Evidência. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.